Olá, de volta com a Lei Complementar número 34/94. A gente precisa agora, neste vídeo, analisar o artigo 33 da Lei Complementar. Artigo muito importante, porque fala a respeito da competência do Conselho Superior do Ministério Público, tá? É verdade que a tendência do examinador tende a ser fazer uma questão relacionada à composição do Conselho Superior do Ministério Público, mas não dá para deixar de estudar o artigo 33, pois o Conselho possui diversas competências que estão atreladas ao texto da Constituição da República, ao texto da Constituição do Estado, tá? Sendo uma matéria também importante. Então vamos lá, gente. O artigo 33. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete, inciso 1º, podem marcar o inciso 1º, elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal e o artigo 78, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Lembrando o seguinte, o 78, parágrafo 3º, vocês podem desconsiderar essa referência, tá? Antigamente, era possível um membro do Ministério Público atuar perante o Tribunal de Contas e, inclusive, nós poderíamos ter a indicação de um membro do Ministério Público, concorrendo a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Só que isso não existe mais, né? Eu tenho que lembrar que eu não posso ter membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais atuando perante o Tribunal de Contas do Estado, tá? Basta assistir a aula que eu dei sobre o artigo 124 da Constituição do Estado, eu explico isso aí, em detalhes, tá certo? Então, membro do Ministério Público Estadual não pode atuar perante Tribunal de Contas. Consequentemente, não pode mais concorrer, tá, a uma vaga de conselheiro. Então, desconsiderem o artigo 78, parágrafo 3º. O importante aqui, é a menção a lista sêxtupla do 5º Constitucional, que é o artigo 94 da Constituição da República, e a lista sêxtupla para concorrer a uma vaga de ministro do STJ, naquele 1/3 das vagas do STJ, tá? Que serão destinadas a membros do Ministério Público ou advogados. E quando eu falo de membros do Ministério Público, quais são os membros do Ministério Público que podem concorrer a esse terço constitucional lá no STJ quando a vaga tiver que ser provida, por um membro do Ministério Público? Podem ser membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quem já estudou Poder Judiciário, lá no artigo 104 da Constituição, já percebeu isso, tá? Então lembre-se, qual é o órgão dentro do Ministério Público que elabora as listas sêxtuplas, tá, para a indicação no 5º Constitucional, tanto no Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e também quando for o caso de uma indicação para o terço constitucional do STJ, aquele 1/3 das vagas do STJ que serão destinadas a membros do Ministério Público e advogados. E quando se fala de membros do Ministério Público, pode ser membro do Ministério Público Federal, membro do Ministério Público Estadual, o que incluiria, o MP-MG, e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Então atenção, podem marcar questão importante, elaboração de lista sêxtupla nas indicações pelo 5º Constitucional e pelo terço constitucional, competência do Conselho Superior do Ministério Público. Atenção, tá? Com o artigo 94 da Constituição da República e com o artigo 104 da Constituição da República. Inciso 2º. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à promoção ou remoção por merecimento. Então perceba o seguinte, quando se fala da promoção por merecimento, quem faz a votação para indicar os 3 que merecem mais, tá, é o Conselho Superior do Ministério Público. Posteriormente à elaboração dessa lista tríplice, eu tenho um encaminhamento ao PGJ, tá? Então perceba o seguinte, indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à promoção ou remoção por merecimento. É uma questão mais importante para quem se prepara para o concurso de promotor de justiça substituto, tá? No âmbito dos servidores, acho difícil uma pergunta sobre promoção. Mas lembre-se, falei de promoção, remoção por merecimento, quem faz a votação é o Conselho Superior do Ministério Público. Falei de promoção, remoção por antiguidade, quem faz a votação é o Conselho Superior do Ministério Público. Por que na de antiguidade também? Por causa do inciso 3º.
Vejam o inciso terceiro, indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade, tá? Então percebam, o Conselho Superior do Ministério Público, ele participa tanto da promoção por merecimento quanto da promoção por antiguidade. E o mesmo vale para as remoções, tá? Além de promoção e remoção, o Conselho Superior do Ministério Público também é o órgão responsável por autorizar permutas, tá? E lembre-se, um promotor de justiça pode trocar com outro de uma outra comarca? Pode, desde que sejam promotores de igual entrância. Essa regra está implícita aqui, mas explícita na Constituição, tá? Então, olha só, inciso 4º, aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público, tá? Então, quem autoriza permuta no MP é o Conselho Superior do Ministério Público, ok? Então, olha só, promoção por merecimento, remoção por merecimento, promoção por antiguidade, remoção por antiguidade, permuta. Falei de movimentação na carreira do Ministério Público, tá? Eu tenho a participação, a votação sendo feita por quem? Sendo feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. É uma competência dele, Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 5º, olha só o inciso 5º. Eleger os membros do Ministério Público que integrarão a comissão de concurso para ingresso na carreira. Eu já comentei isso com vocês. Concurso gosta de concurso, tá? Quem preside a comissão de concurso? O Procurador-Geral de Justiça. Só que além do PGJ, nós temos procuradores de justiça, nós temos membros do Ministério Público, né, de uma maneira geral, que são eleitos, escolhidos por quem? Que são escolhidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. Vale a pena marcar o inciso 5º, tá? Então, compete ao Conselho Superior do Ministério Público eleger os membros do Ministério Público que integrarão a comissão de concurso para ingresso na carreira. Mais à frente a gente vai estudar a comissão de concurso. Então, por isso, né, a importância do inciso 5º, de marcar desde já o inciso 5º. Inciso 6º. Muito cuidado com o inciso 6º, tá? Por quê? Vejam só o que nós temos aqui no inciso 6º. Decidir em sessão pública e pelo voto de 2/3 de seus integrantes sobre a permanência de membro do Ministério Público em estágio probatório e seu vitaliciamento. Ora, eu estou falando do promotor de justiça substituto que está em estágio probatório e que vai ser vitaliciado ou não. Tá? Se ele vai adquirir ou não o vitaliciamento, naturalmente, gente, eu tenho que lembrar que a recusa por parte do Conselho Superior do Ministério Público, o não vitaliciamento por parte do Conselho Superior do Ministério Público, importa na perda do cargo, tá? Então, o que eu tenho que observar aqui, Decidir em sessão pública e pelo voto de 2/3 de seus integrantes sobre a permanência de membro do Ministério Público em estágio probatório e seu vitaliciamento, tá? Vocês vão marcar e, em regra, considerar essa proporção de 2/3 como sendo uma proporção correta, sobretudo se o enunciado da questão for o seguinte, de acordo com a Lei Complementar número 34/94, tá? Então, de acordo com a Lei Complementar número 34, a maioria necessária, a proporção necessária aí, né, para permanência ou não de membro do Ministério Público em estágio probatório e seu vitaliciamento é de 2/3, tá? Só que, na verdade, numa interpretação constitucional correta, mais correta, eu não poderia mais ter essa maioria de 2/3. Deveria ser uma maioria absoluta, tá? É um entendimento de muitos constitucionalistas, tá? Eu tenho que lembrar que a Constituição da República, após a emenda constitucional número 45, ela foi alterada no tocante, né, à possibilidade de perda do cargo, no tocante, tá, a determinadas decisões de caráter disciplinar, tá? Antes da emenda constitucional número 45, eu tinha a proporção de 2/3. Depois da emenda constitucional número 45, passou a ser maioria absoluta, tá? Então, interpretando a Lei Complementar número 34, junto com a Constituição da República e as alterações que foram feitas no âmbito do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, notadamente, né, junto ao Ministério Público, eu não deveria mais ter essa proporção de 2/3, e sim uma proporção de maioria absoluta. Só que é difícil, gente, o examinador entrar no mérito dessa situação, tá? A resposta mais correta, analisando a matéria como um todo, seria a maioria absoluta. Só que a Lei Complementar número 34, ela já passou por algumas revisões e isso não foi alterado. Então, entende-se que
para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? A proporção continua sendo uma proporção de 2/3, apesar de existir discussão em cima disso, tá? Então, cuidado, cuidado. Se no enunciado estiver falando assim, ó, de acordo com a Lei Complementar número 34, tá? Tendam a marcar 2/3, mas não deixem de fazer também a questão por eliminação. Por exemplo, se estiverem fazendo uma questão, não tem 2/3, mas tem maioria absoluta, obviamente marquem maioria absoluta, tá? Agora, se tiver lá 2/3 e maioria absoluta, tá? Oriento vocês a marcarem 2/3. Vamos tentar anular a questão com base nos argumentos constitucionais existentes, tá? Mas nada é garantido, né? Não dá para ter a garantia aí que a questão vai ser efetivamente anulada. Então, atenção, cuidado com o inciso 6º, ele traz uma questão importante. Outra questão importantíssima e que aí a afronta à Constituição está ainda mais clara, né? Onde eu não deveria ter 2/3 e sim maioria absoluta, é no inciso 7º. Marquem aí também o inciso 7º. O que eu tenho no inciso 7º? Ó, compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir pelo voto de 2/3 de seus integrantes a remoção ou a disponibilidade compulsória de membro do Ministério Público. Opa, eu estou falando de remoção compulsória, estou falando de colocar em disponibilidade, tá? Eu preciso lembrar, gente, sempre que eu aplico as regras do artigo 93 da Constituição da República subsidiariamente ao Ministério Público. E o artigo 93, inciso 8º, fala que remoção compulsória, colocar em disponibilidade, a aposentadoria compulsória tem que ser feita por maioria absoluta, por se tratarem de decisões disciplinares, tá? Então, eu não poderia ter aqui 2/3 e sim maioria absoluta. Lembrem-se que a lei complementar, ela é anterior, tá? A emenda constitucional número 45. Então, ela ainda traz proporções de 2/3 que, na minha opinião, já deveriam ter sido atualizadas para a maioria absoluta. Só que isso ainda não aconteceu. Mesma situação, tá? Dá uma olhada no enunciado. Se o enunciado tiver de acordo com a Lei Complementar número 34, tá? Façam a questão por eliminação. Constitucionalmente falando, a resposta correta seria maioria absoluta e não 2/3, tá? Mas tenham maldade na hora de fazer a questão, façam por eliminação e se porventura existir o confronto e o enunciado estiver, né, fazendo uma menção à Lei Complementar número 34, tá? Tendam a marcar 2/3. Vamos tentar anular a questão falando que é maioria absoluta? Vamos, mas isso não é garantido. Eu já comentei isso com vocês, não dá para confiar em banca examinadora, tá bom? Então, ó, atenção com o inciso 6º, atenção com o inciso 7º, tá? Pode ser que o examinador nem pergunte algo relacionado ao 6º e ao 7º por conta disso, tá? Mas pode ocorrer. Na verdade, ambas as maiorias deveriam ser maioria absoluta e não 2/3, tá? Mas tenham aí essa maldade, tomem cuidado com relação a estes dois incisos. Inciso 8º, gente, o que a gente tem que observar? Ó? Decidir sobre reclamações apresentadas no prazo de 15 dias contados da publicação e aprovar o quadro geral de antiguidade. O PJJ, ele não determina a publicação da lista geral de antiguidade, da ordem de antiguidade dos membros do Ministério Público. Uma reclamação, né, referente a essa ordem de antiguidade é encaminhada para quem? Para o Conselho Superior do Ministério Público. Quem que vai decidir sobre reclamações apresentadas aí no prazo de 15 dias contados da publicação e aprovar o quadro geral de antiguidade? O Conselho Superior do Ministério Público, tá? Inciso 9º. Sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de recomendação sem caráter vinculativo aos órgãos de execução para o desempenho de suas funções. Aqui eu estou falando do caráter normativo, né? De uma edição de atos normativos que venham a orientar os órgãos de execução do Ministério Público, né? O Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça, a atuação, né, dos órgãos de execução de uma maneira geral. Então, quando eu falo disso aqui, gente, eu estou falando de uma questão natural, inerente à própria instituição. Mas o importante aqui, mais uma vez, é perceber o seguinte, ó, sem caráter vinculativo. Por que sem caráter vinculativo? Porque os membros do Ministério Público, no exercício das funções institucionais do Ministério Público, gozam de independência funcional, tá? Por isso, sempre essa menção, né? Sem caráter vinculativo, ok? Mas não precisa marcar, não.
não é algo muito relevante e muito provável de estar em concurso não, tá? Ó, próxima competência do Conselho Superior do Ministério Público, inciso 10. Autorizar, atendida a necessidade do serviço, o afastamento de membro do Ministério Público para, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento ou estudos, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos, evidenciado o interesse da instituição e observado ainda o disposto no artigo 137, parágrafo 3º. Olha só que beleza para o membro do Ministério Público, né? Ele pode se afastar, tá, para a realização de um curso no exterior, por exemplo, um mestrado, por exemplo, no exterior, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, tá? Então existe a possibilidade? Existe, desde que exista a autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Então olha só, compete ao Conselho Superior do Ministério Público autorizar, atendida a necessidade do serviço, o afastamento de membro do Ministério Público para, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, grifem isso aí, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento ou estudos no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos, evidenciado o interesse da instituição e observado ainda o disposto no artigo 137, parágrafo 3º. Pessoal que se prepara para o concurso de promotor de justiça substituto tende, né, a ter uma probabilidade maior dessa questão em prova, diferente do concurso para servidor. Mas o importante aqui, ó, é que se cobrar, a pegadinha vai ser nessa questão. Tem prejuízo do vencimento ou não tem prejuízo do vencimento? Não tem prejuízo, tá? Sem prejuízo de vencimento ou qualquer vantagem, tá? Então atenção com esse detalhe do inciso 10. Inciso 11. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete, tá? Em caso de omissão injustificada do Procurador-Geral de Justiça, decidir pela abertura de concurso para provimento de cargos iniciais na carreira, quando o número de vagas exceder a 1/5 do quadro respectivo. Podem marcar uma questão aí, ó, extremamente importante que pode ser comparada com a competência do PGJ. Nós vimos que quem determina a abertura do concurso para promotor de justiça substituto é o Procurador-Geral de Justiça. Mas se ele se omitir, tá, e o número de vagas exceder a 1/5 do quadro de promotores de justiça substitutos, tá, quem que pode, né, determinar a abertura do concurso? O Conselho Superior do Ministério Público, tá? Então marquem aí o inciso 11, ó, importante para todos os cargos, ó. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir, em caso de omissão injustificada do Procurador-Geral de Justiça, pela abertura de concurso para provimento de cargos iniciais à carreira, quando o número de vagas exceder a 1/5 do quadro respectivo, ok? Bem, depois, ó, inciso 12, importantíssimo também, como eu sempre digo, concurso adora concurso. Então olha só o inciso 12, ó, homologar o resultado do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. Então a competência para homologar o concurso de promotor de justiça substituto para, né, promotor de justiça substituto é do Conselho Superior do Ministério Público, ok? Ó, vamos finalizar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso. E no próximo vídeo eu continuo a falar das competências do Conselho Superior do Ministério Público, retomando a partir do inciso 13, tá? Então atenção, percebam que eu estou falando de algumas competências aqui, ó, que são importantes, tá? Como eu disse, a tendência maior de questão é falar sobre a organização do Conselho Superior do Ministério Público, sobre a composição, né, do Conselho Superior do Ministério Público, tá? Mas cuidado com algumas competências essas que eu estou pedindo para vocês marcarem, ok? Até o nosso próximo vídeo, retomando então o artigo 33. Obrigado e até mais.